A jornada da transformação. Talvez você esteja pensando, eu já sei disso. Talvez você já tenha ouvido falar de Jesus. Talvez já tenha ido à igreja. Talvez já tenha sido batizado. Talvez já tenha lido a Bíblia. Mas existe uma pergunta que poucas pessoas fazem. Se eu já conheço a verdade, por que ainda existem áreas da minha vida que não mudaram? Porque algumas pessoas crescem espiritualmente e outras continuam presas aos mesmos hábitos, aos mesmos pensamentos e aos mesmos erros durante anos. Durante muito tempo eu me fiz essa pergunta. Foi então que comecei a perceber algo importante. Conhecer a verdade não é a mesma coisa que ser transformado por ela. Um músico não aprende apenas ouvindo sobre música, ele precisa praticar. Um atleta não se torna forte apenas assistindo treinamentos. Ele precisa treinar. Um agricultor não colhe frutos no mesmo dia em que planta a semente. Existe um processo, existe uma caminhada, existe uma jornada. E a transformação espiritual também funciona assim. Por isso, antes de começarmos, quero mostrar o mapa da estrada que vamos percorrer. A jornada da transformação. 1. A semente no coração. 2. Aceitar Jesus. 3. O discipulado. 4. O batismo. 5. A guerra interior. 6. A renovação da mente. 7. A transformação. Essa é a estrada. E hoje vamos começar pelo primeiro passo. A semente no coração. Toda transformação começa com uma semente. Antes da árvore existir, existiu uma semente. Antes dos frutos existirem, existiu uma semente. Antes da transformação acontecer, existiu uma semente. Jesus ensinou isso através da parábola do semeador. Ele disse que a palavra de Deus é como uma semente lançada sobre diferentes tipos de solo. O solo representa o coração humano. Algumas sementes caem à beira do caminho. Outras caem em solo pedregoso. Outras caem entre espinhos. E outras caem em boa terra. A mesma semente foi lançada para todos, mas nem todas produziram frutos. Por quê? Porque a diferença não estava na semente. A diferença estava no solo. O primeiro solo é a beira do caminho. A pessoa ouve a palavra, mas não permite que ela entre no coração. A semente fica na superfície. Ela não cria raízes. Ela não cresce. O segundo solo é o solo pedregoso. A pessoa recebe a palavra com alegria. Ela gosta da mensagem. Ela se anima. Mas quando surgem dificuldades, ela desiste, porque a palavra não criou raízes profundas. O terceiro solo é o solo cheio de espinhos. A semente cresce, mas as preocupações, distrações e desejos da vida começam a sufocar aquilo que Deus plantou. A planta continua viva, mas não consegue produzir frutos. E existe a boa terra. A semente entra, a raiz cresce, a planta se fortalece e depois produz frutos. É exatamente assim que a transformação começa. Primeiro vem a semente, depois vem a raiz. A raiz cresce escondida, ninguém vê, mas ela está lá, se fortalecendo, preparando aquilo que virá depois. Da mesma forma, acontece na vida espiritual. Antes dos frutos aparecerem, antes das mudanças serem vistas, antes da transformação acontecer, a palavra precisa criar raízes dentro do coração. Lucas capítulo 8, versículo 11 diz: a semente é a palavra de Deus. E aqui existe uma verdade muito importante. Tudo começa pequeno. Jesus também falou sobre isso na parábola do grão de mostarda, uma das menores sementes, mas que se torna uma grande árvore. Da mesma forma acontece na vida espiritual. Uma pequena palavra, uma pequena decisão, uma pequena mudança pode iniciar uma transformação gigantesca. Por isso, nunca despreze as pequenas sementes. Nunca despreze aquilo que Deus está plantando hoje em seu coração, porque toda transformação começa assim, com uma semente. E agora, chegamos ao final do primeiro passo da nossa jornada. No próximo capítulo, vamos falar sobre o segundo passo: aceitar Jesus.
Porque depois que a semente é plantada, chega o momento em que cada pessoa precisa decidir o que fará com ela. E 2. Aceitar Jesus. Depois que a semente é plantada, chega um momento em que cada pessoa precisa tomar uma decisão. A semente já entrou. A palavra já foi ouvida. A verdade já foi apresentada. Agora existe uma escolha: continuar vivendo da mesma maneira, ou seguir um novo caminho. Muitas pessoas ouvem a palavra de Deus. Muitas pessoas frequentam igrejas. Muitas pessoas conhecem histórias bíblicas. Mas conhecer não é o mesmo que decidir. Existe uma diferença entre ouvir falar de Jesus e decidir seguir Jesus. Jesus nunca obrigou ninguém a segui-lo. Ele sempre fez convites. Ele convidou pescadores. Ele convidou cobradores de impostos. Ele convidou pessoas simples. Ele convidou pecadores. E continua fazendo o mesmo convite até hoje. A decisão de aceitar Jesus não é apenas mudar de religião. Não é apenas frequentar uma igreja. Não é apenas aprender versículos. É reconhecer que precisamos de Deus. É reconhecer que não somos perfeitos. É reconhecer que precisamos de direção. Muitas vezes, o ser humano acredita que consegue caminhar sozinho. Acredita que consegue resolver tudo pela própria força. Mas cedo ou tarde, percebe suas limitações, percebe suas fraquezas, percebe seus erros, percebe que precisa de ajuda. Foi exatamente por isso que Jesus veio. João capítulo 14, versículo 6 diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Observe que Jesus não disse que mostraria apenas um caminho. Ele disse que Ele é o caminho. Aceitar Jesus significa confiar nele, significa permitir que Ele conduza a caminhada. É como alguém que esteve dirigindo sozinho durante muito tempo e finalmente reconhece que precisa de alguém que conheça a estrada melhor do que ele. A partir desse momento, algo começa a mudar. A pessoa passa a olhar para a vida de forma diferente, passa a enxergar seus erros, passa a desejar uma vida diferente, passa a desejar conhecer mais a Deus. Mas aceitar Jesus não significa que tudo mudou completamente da noite para o dia. A caminhada está apenas começando. Uma criança não nasce sabendo caminhar. Primeiro, ela nasce, depois ela aprende. Da mesma forma, acontece na vida espiritual. Depois de aceitar Jesus, nasce uma nova etapa. Uma etapa de aprendizado, uma etapa de crescimento, uma etapa de preparação. E é exatamente por isso que existe o discipulado. Porque ninguém nasce sabendo caminhar com Deus. E é sobre isso que vamos falar no próximo capítulo. 3. O discipulado. 3. O discipulado. Depois de aceitar Jesus, começa uma nova fase da caminhada. Muitas pessoas pensam que tudo termina quando aceitam Jesus. Mas, na verdade, é exatamente aí que a jornada começa. Imagine uma criança que acabou de nascer. Ela possui vida, mas ainda não sabe andar. Ainda não sabe falar. Ainda não sabe como funciona o mundo ao seu redor. Ela precisa aprender. Na vida espiritual acontece a mesma coisa. Quando uma pessoa aceita Jesus, ela nasce para uma nova vida, mas ainda precisa aprender a caminhar. É por isso que existe o discipulado. Discipulado significa aprender, significa crescer, significa ser ensinado, significa aprender a viver como discípulo de Jesus. Durante essa fase, a pessoa começa a conhecer melhor a palavra de Deus, começa a entender os ensinamentos de Jesus, começa a compreender coisas que antes não entendia. Descobre o que é oração. Descobre a importância da comunhão, descobre a importância da obediência, descobre a importância da fé. Pouco a pouco, a mente começa a receber novos conhecimentos. A semente continua crescendo, as raízes continuam se aprofundando, a caminhada continua avançando. E existe algo importante para entender. Ninguém aprende tudo em um único dia.
Nenhum músico aprende um instrumento em uma semana. Nenhum atleta se torna campeão da noite para o dia. Nenhum agricultor planta hoje e colhe amanhã. Tudo possui um processo, tudo possui etapas, tudo possui crescimento. Por isso, o discipulado é tão importante, porque ele ajuda a pessoa a criar fundamentos, ajuda a construir raízes, ajuda a preparar a caminhada que virá pela frente. Quanto mais fortes forem as raízes, mais forte será a árvore. Quanto melhor for o fundamento, mais firme será a construção. Quanto maior for o conhecimento da palavra, maior será a capacidade de permanecer firme durante as dificuldades. E conforme a pessoa cresce, chega um momento em que ela deseja declarar publicamente sua fé. Ela deseja mostrar ao mundo que decidiu seguir Jesus. Ela deseja demonstrar aquilo que aconteceu dentro do coração. É nesse momento que chegamos à próxima etapa da jornada. 4. O batismo. 4. O batismo. Depois de aprender os fundamentos da caminhada cristã, chega um momento muito importante, o momento do batismo. O batismo é uma das decisões mais marcantes da vida cristã. Ele não é apenas um ritual, ele não é apenas uma tradição, ele não é apenas entrar na água e sair dela. O batismo representa algo muito mais profundo. Ele representa uma decisão, uma declaração, um compromisso. É a forma de dizer publicamente: eu decidi seguir Jesus. Quando uma pessoa desce às águas, ela está demonstrando aquilo que aconteceu dentro do coração. A fé que antes era apenas uma decisão interna, agora se torna uma declaração pública. Mas existe outro significado muito importante. A Bíblia ensina que o batismo simboliza a morte da velha vida e o início de uma nova caminhada. Romanos capítulo 6 nos mostra essa verdade. Assim como Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou, o batismo representa essa mesma mensagem. Ao entrar na água, a pessoa simbolicamente deixa para trás a antiga vida. Ao sair da água, simbolicamente inicia uma nova vida com Cristo. Mas é importante entender uma coisa: sair da água não significa que todos os problemas desapareceram. Não significa que todas as tentações acabaram. Não significa que a luta terminou. Na verdade, muitas pessoas descobrem algo surpreendente depois do batismo. Elas amam a Deus. Elas desejam fazer o que é certo, mas continuam enfrentando batalhas dentro de si mesmas, continuam lutando contra pensamentos, continuam lutando contra desejos, continuam lutando contra hábitos antigos, continuam lutando contra sua natureza humana. E é exatamente nesse momento que muitas pessoas ficam confusas. Elas pensam: se eu aceitei Jesus, por que ainda luto? Se fui batizado, por que ainda enfrento tentações? Se comecei uma nova vida, por que ainda existe uma batalha dentro de mim? A resposta está na próxima etapa da jornada. Porque depois do batismo, muitos cristãos descobrem uma realidade que a Bíblia descreve claramente. Existe uma guerra acontecendo dentro do ser humano. Uma batalha entre aquilo que nos aproxima de Deus e aquilo que tenta nos afastar dele. E é sobre isso que vamos falar no próximo capítulo. 5. A guerra interior. 5. A guerra interior. Depois do batismo, muitas pessoas acreditam que todas as lutas terminarão. Mas é justamente nesse momento que uma nova realidade começa a ser percebida. A realidade da guerra interior. Antes de conhecer a Deus, muitas coisas pareciam normais. Muitos pensamentos pareciam normais. Muitos hábitos pareciam normais. Muitos comportamentos pareciam normais. Mas quando a palavra cria raízes e a pessoa começa a caminhar com Cristo, ela passa a enxergar coisas que antes não enxergava. Ela começa a perceber uma luta acontecendo dentro dela. Uma parte deseja seguir a Deus.
Outra parte deseja continuar fazendo aquilo que sempre fez. Uma parte deseja obedecer. Outra parte deseja seguir a própria vontade. Uma parte deseja crescer. Outra parte deseja permanecer na zona de conforto. É essa batalha que a Bíblia descreve. A batalha entre a carne e o espírito. Não significa que a pessoa não ama a Deus. Não significa que ela não foi transformada. Não significa que sua fé é falsa. Significa apenas que ela está descobrindo uma verdade sobre a natureza humana. O ser humano possui inclinações que o puxam para direções diferentes. Por isso, tantas pessoas ficam frustradas. Elas imaginam que a transformação acontece instantaneamente, mas descobrem que existe um processo. Descobrem que existe uma caminhada. Descobrem que existe uma luta. E essa luta não acontece apenas uma vez. Ela aparece em diferentes momentos da vida. Todos os dias fazemos escolhas. Todos os dias decidimos quais pensamentos iremos alimentar. Todos os dias decidimos quais caminhos iremos seguir. Todos os dias decidimos quem estará no controle da nossa vida. É exatamente aqui que muitas pessoas começam a perceber algo importante. O problema não está apenas nas atitudes. O problema também está na forma de pensar. Porque antes de uma ação existir, existiu um pensamento. Antes de uma escolha existir, existiu uma ideia. Antes de um hábito existir, existiu uma repetição. E é nesse ponto da jornada que começamos a entender algo fundamental. A verdadeira transformação não começa pelas mãos, não começa pelos pés, não começa pelas circunstâncias, ela começa pela mente. E é exatamente sobre isso que vamos falar no próximo capítulo. 6. A renovação da mente. Ao chegar até aqui na jornada, muitas pessoas descobrem algo surpreendente. O maior campo de batalha não está do lado de fora, está dentro da mente. É na mente que os pensamentos surgem. É na mente que as decisões começam. É na mente que as escolhas são formadas. É na mente que muitas batalhas são vencidas ou perdidas antes mesmo de chegarem às atitudes. Foi por isso que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 12, versículo 2: Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Observe algo importante. Paulo não disse apenas para mudar o comportamento. Ele falou sobre renovação da mente, porque Deus não deseja apenas mudar aquilo que fazemos. Ele deseja mudar a forma como pensamos. Muitas pessoas tentam mudar apenas pela força de vontade. Tentam lutar contra hábitos, tentam lutar contra pensamentos, tentam lutar contra comportamentos. Mas continuam carregando a mesma mentalidade, continuam alimentando os mesmos pensamentos, continuam enxergando a vida da mesma maneira e, por isso, acabam voltando aos mesmos caminhos. A renovação da mente acontece quando a palavra de Deus começa a ocupar o lugar que antes era ocupado por pensamentos errados. Ela acontece quando a verdade substitui a mentira. Quando a sabedoria substitui a ignorância, quando a fé substitui o medo, quando a direção de Deus substitui a direção da própria vontade. É um processo. Não acontece em um único dia, não acontece em uma única oração, não acontece de uma só vez. Assim como uma semente leva tempo para crescer, assim como uma árvore leva tempo para produzir frutos. A renovação da mente também leva tempo. Mas quanto mais a mente é renovada, mais a vida começa a mudar. Os pensamentos mudam, as escolhas mudam, as atitudes mudam, os hábitos mudam, a maneira de enxergar o mundo muda. E pouco a pouco a pessoa começa a perceber algo. Ela não é mais a mesma de antes. Aquele que antes pensava de uma forma, agora pensa de outra. Aquele que antes enxergava apenas um caminho, agora enxerga novas possibilidades. Aquele que antes era dominado por velhos padrões, começa a experimentar uma nova maneira de viver. E é exatamente nesse momento que começamos a enxergar o resultado de toda a jornada. A semente foi plantada, a decisão foi tomada.
O discipulado aconteceu. O batismo marcou uma nova fase. A guerra interior revelou a necessidade de mudança. A mente começou a ser renovada. Existe, porém, algo importante para compreender. A renovação da mente não acontece apenas através do conhecimento. Não basta apenas ouvir a verdade. Não basta apenas ler a verdade. Não basta apenas compreender a verdade. A verdade precisa ser praticada. Assim como ninguém aprende uma habilidade apenas estudando a teoria, a renovação da mente também exige aplicação. É através da prática que os princípios aprendidos começam a fazer parte da vida. Mas como essa prática acontece? Como a verdade deixa de ser apenas conhecimento e passa a influenciar pensamentos, escolhas e hábitos? É exatamente isso que vamos descobrir na próxima etapa da jornada, a parte prática da transformação. E agora chegamos ao último passo desta jornada. 7. A transformação. Chegamos ao último passo desta jornada, a transformação. Mas existe algo importante para entender. A transformação não acontece em um único momento. Ela não acontece apenas quando ouvimos uma pregação. Ela não acontece apenas quando aceitamos Jesus. Ela não acontece apenas no dia do batismo. A transformação acontece durante toda a caminhada. Ela começa com uma semente. A semente cria raízes. As raízes sustentam o crescimento. O crescimento produz frutos. E pouco a pouco a vida começa a mudar. Muitas pessoas procuram uma mudança instantânea. Querem que tudo aconteça de uma vez. Mas Deus normalmente trabalha através de processos. Ele trabalha através do aprendizado. Ele trabalha através do crescimento. Ele trabalha através da renovação. Foi exatamente isso que vimos ao longo desta jornada. Tudo começou quando a palavra foi plantada no coração. Depois veio a decisão de seguir Jesus. Depois veio o discipulado. Depois veio o batismo. Depois veio a descoberta da guerra interior. Depois veio a renovação da mente. E agora começamos a enxergar os resultados. A transformação acontece quando a verdade deixa de ser apenas um conhecimento e passa a fazer parte da vida. Ela acontece quando aquilo que aprendemos começa a influenciar nossas escolhas. Ela acontece quando nossos pensamentos começam a mudar. Ela acontece quando nossos hábitos começam a mudar. Ela acontece quando nossa maneira de enxergar a vida começa a mudar. A transformação não significa perfeição. Nenhum ser humano é perfeito. Todos continuam aprendendo. Todos continuam crescendo. Todos continuam enfrentando desafios. Mas existe uma diferença. A pessoa transformada não é mais a mesma de antes. Ela continua caminhando, continua aprendendo, continua crescendo. Mas agora segue uma direção diferente. Agora existe um propósito. Agora existe uma verdade guiando seus passos. Agora existe uma nova maneira de viver. E talvez essa seja uma das maiores lições de toda esta jornada. Deus não está apenas interessado em mudar algumas atitudes. Deus deseja transformar a pessoa por completo. Por isso, a transformação começa de dentro para fora. Primeiro, o coração. Depois, a mente. Depois as escolhas, depois a vida. E assim como uma semente pequena pode se tornar uma grande árvore, a obra que Deus começa dentro de uma pessoa também pode crescer e produzir frutos que ela jamais imaginou. Se você chegou até aqui, lembre-se de algo. Não despreze os pequenos começos. Não despreze as pequenas mudanças. Não despreze as pequenas sementes. Porque toda grande transformação começa pequena, e aquilo que Deus começa, Ele é poderoso para completar. Esta foi a jornada da transformação, mas a caminhada não termina aqui.
porque agora começa uma nova etapa, a parte prática da transformação, onde vamos aprender como aplicar tudo isso no dia a dia, como identificar obstáculos, como renovar a mente de forma prática e como continuar avançando nessa caminhada de crescimento com Deus. Se você chegou até aqui, parabéns! Você acabou de percorrer a jornada da transformação, desde a semente plantada no coração até a transformação. Você viu que a transformação não acontece da noite para o dia. Ela é uma caminhada, um processo, uma estrada. Muitas pessoas olham apenas para o destino, mas esquecem da estrada. E a verdade é que foi a estrada que ensinou. Foi a estrada que corrigiu, foi a estrada que fortaleceu, foi a estrada que preparou você para vencer. Porque a transformação não começa quando o fruto aparece, ela começa quando a semente é plantada. Se você chegou até aqui, é porque entendeu uma verdade importante. Deus não está apenas interessado em mudar algumas coisas na sua vida. Deus deseja transformar você por completo. E toda grande transformação começa com uma pequena semente. Não despreze os pequenos começos. Não despreze as pequenas mudanças. Não despreze as pequenas sementes. Porque aquilo que Deus começa, Ele é poderoso para completar. E lembre-se, o mais importante não é apenas chegar ao final da estrada. É permitir que a estrada ensine você durante a caminhada. Se este conteúdo ajudou você, deixe o seu like e inscreva-se no canal. E nos vemos no próximo capítulo da Jornada da Transformação.